Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Livro de Lucas, 18. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. A partir do verso de número 1, diz assim o Senhor Jesus, e ele contou uma parábola. E ele disse assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E esse texto vem nos ensinar sobre a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Ou seja, orar constantemente sem desanimar. Algumas pessoas, elas oram quando tem uma necessidade, ou quando aparece uma situação difícil, ou quando vem um problema. Então as pessoas, muitas delas acham que a gente ora somente quando tem problema. E eu digo para vocês que isso não é verdade, é o inverso disso. Nós devemos orar sempre, o tempo todo, buscar a Deus em todo o tempo, quando tudo vai muito bem e quando não vai tão bem. Nós precisamos ter uma vida de oração, sempre, em todo o tempo. Porque, fazendo isso, nós vamos ver que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Quando? O texto especificamente fala de duas coisas: oração e fé. E na verdade nós precisamos das duas. Eu preciso de fé para orar. A gente sabe que nos dias do povo judeu, desses dias aqui, as viúvas elas eram vulneráveis e tinham poucos direitos. E nem eram levadas a sério. Mas essa aqui especificamente, ela demonstra bem o que é orar. Ainda que ela soubesse que talvez ela não fosse ser atendida, ainda que ela soubesse que seus direitos poderiam não ser respeitados, mesmo assim, ela insistia. O tempo todo buscava Deus. Eu gosto dessa viúva porque ela não desistiu. Eu gosto dela porque é o tipo de comportamento que agrada ao Senhor. Qual é o comportamento? Eu vou buscar o tempo todo, em todo o tempo. Eu não vou desistir, né? Ainda a Bíblia diz que esse juiz, ele não temia Deus. Obviamente a gente percebe, né? Porque se ele não queria fazer justiça, é porque não temia Deus mesmo. Porque a injustiça realmente é falta do temor de Deus. Então, esse juiz, mesmo sendo injusto, ele não vai ignorar aquela mulher que insistiu. Agora pensa, nós temos um Pai amoroso, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que tem prazer na oração do justo. A Bíblia diz que Deus se agrada da nossa oração. Quantos lugares na Bíblia a gente escuta, a gente vê o Santo Espírito dizendo: clama a mim, clama a mim. Se você clamar, se você buscar, se o meu povo que se chama, o tempo todo Deus está levando o seu povo a buscar e a orar. O tempo todo.
Deus não ignora as nossas orações, irmãos. Ainda, de vez em quando, Deus se cala. E quando Deus se cala, não responde, o que a gente vai fazer? O que a gente faz quando Deus se cala? Que a gente ora e parece que não vê respostas. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. E a gente pode tirar como exemplo Daniel. Ele começou a orar e buscar a Deus, porque o tempo do cativeiro babilônico havia findado. Mas ele orava e um demônio chamado príncipe do reino da Pérsia impedia que o anjo passasse com a resposta para Daniel. Daniel desistiu de orar, Daniel desistiu de jejuar, por isso ele recebeu a resposta. Então nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo não tendo a resposta de Deus imediatamente, não desistiu. Para completar o que eu estou dizendo hoje, amanhã, dia 17, nós começamos a nossa campanha de fevereiro de oração. É uma semana de oração, de segunda a domingo, todos os dias. Nós estaremos aqui. Não que a gente só ore uma semana, a gente ora todo dia, toda hora. Mas como igreja, junto, nós fazemos essa campanha para buscar a Deus como igreja, para buscar a Deus como povo unido, para buscar a face do Senhor. E olha, irmão, você não tem noção o que a oração dos santos pode fazer. Então, amanhã nós começamos um período longo, não tão longo como eu gostaria, mas pelo menos de 7 dias, para orarmos e jejuarmos e buscarmos a face do Senhor. Todos os dias, às 18h30, nós nos reunimos aqui e nós vamos fazer uma campanha para cair as muralhas, para desfazer muralhas, daquilo que o inimigo levanta em nossa vida para impedir que a bênção de Deus chegue até nós, como aconteceu com Daniel. Então nós vamos perseverar na oração, perseverar no jejum, buscar a face do Senhor. Essa semana que vem todinha, oramos e buscamos a Deus. Quanto tempo? Até o Senhor nos responder. E se Ele tarda? Irmão, Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Né? Quando Deus se cala, é a hora de a gente ter fé. Ainda mais. E confiar que se Ele se calou, alguma coisa Ele está querendo nos ensinar. E eu preciso estar na presença dEle para aprender. E para resolver logo, para ser atendidas as nossas orações. Amém, irmão? Então, aqui o texto diz: digo-vos depressa, lhes fará juízo. Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lembrando, o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus, quando Ele diz depressa aqui, talvez para nós, para mim, para você, depressa é agora mesmo, né? Mas talvez um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então o depressa de Deus pode não ser o depressa meu, mas com certeza Deus vai atender, Deus vai responder as nossas orações. E enquanto Ele não responde, eu continuo orando, eu continuo jejuando, eu continuo buscando, sem desistir, chorando, gemendo, levando a preciosa semente e confiando no Senhor, que é poderoso para responder as nossas orações e o nosso clamor. Há coisas que eu estou orando já há 20 anos. E vou orar, se Deus me der vida, mais 20, não tem problema. Nós vamos continuar orando, só que muitas coisas, até mesmo que nós oramos acerca de nossa cidade, acerca de nossa nação, a gente percebe o mover de Deus e as respostas de Deus das nossas orações. Então, nós vamos continuar buscando a face do Senhor. Se você quiser estar conosco, não é obrigado, porque não adianta você vir aqui obrigado, e nem adianta você vir aqui, sentar aí no banco da igreja e achar que só por estar sentado aqui vai resolver. Você tem que vir para cá com a convicção, com a fé, eu vou orar e Deus vai me responder. É isso, é isso. Amém, irmão? É isso. É isso. Nós temos uma outra parábola também,
Jesus em Lucas capítulo 11, a respeito de oração, se você voltar aí algumas páginas, o Senhor Jesus ele ensinou muito sobre oração, ainda que a gente não perceba quando lê assim uma leitura corrida. Em Lucas capítulo 11, é interessante aqui em Lucas que o Senhor ele atende os seus discípulos, no capítulo 11, ele atende os seus discípulos que pediram para que ele os ensinasse a orar, não é? Se eles pediram para Jesus os ensinar a orar, é porque com certeza eles viram alguma coisa especial na vida de oração de Jesus. E aí Jesus vai orar e mostrar-lhes a oração que a gente chama de oração do Pai Nosso. E aí, no verso número 5, ele diz: disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levantasse a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua insistência, importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver de mister. Aí, no verso 9, nós temos aquele versículo que a gente fala muito aqui na igreja. Eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo isso aqui tem a ver com oração. Todo esse capítulo inicia com a oração do Pai Nosso. E depois, qual é o segredo aqui? Os judeus, eles tinham uma casa pequena, de um cômodo só, que servia para comer e dormir. E quando chegava na hora de dormir, eles põem uma tranca na porta, jogavam as esteiras no chão, e no mesmo local toda a família deitava e ficava todos juntos, no mesmo lugar. E é por isso que ele disse, se eu me levantar, vai acordar os meus filhos. Ele pode não levantar por ser amigo, mas ele vai levantar por causa da importunação, da insistência. Então, é isso que é oração, irmão. A gente vai insistir, a gente vai buscar, ainda que muita gente ensine por aí na internet que você não precisa insistir com Deus, é só determinar. Irmão, eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro pessoas como Elias, homem de oração, Jesus e Paulo, e todos os que foram usados por Deus foram pessoas que tiveram uma vida de oração. Se você olha para a história da igreja, você só vai ver homens e mulheres, pessoas que foram envolvidos com oração, com horas de oração, horas. Eu estou estudando a história da igreja esses dias e a gente vê que todos aqueles que fizeram parte da história da igreja foram pessoas que tiveram uma vida de oração, joelhos calejados, sabe? A ponta do sapato gasta de estar de joelho, buscando, e fizeram a diferença. Hoje a gente estuda a história da igreja e aprende de pessoas que tiveram uma vida de oração. Eu espero que um dia alguém vai olhar para cá, para nossos dias, e vai dizer, olha, aqui tinha um povo que orava, que buscava, que fazia a diferença, de joelho no chão, buscando a face do Senhor. Amém, irmão? Então pedir. Primeira coisa, a gente pede porque sabe que nós temos um Deus que ouve oração. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e pedir, mas buscar é uma ação. Eu peço, mas eu tenho uma ação. Não adianta eu querer alguma coisa de Deus se eu não tomo nenhuma iniciativa. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. A resposta do Senhor. Amém, irmão? Entenderam isso? Por isso que aqui nessa igreja a gente ora tanto. E eu gosto muito que muitas vezes as pessoas falam que lá na sua igreja é uma igreja de oração, é uma igreja que ora. Então nós estamos, as pessoas estão nos conhecendo por um povo que ora. Louvado seja Deus, mais do que ser conhecido porque é um povo que ora, nós queremos ser conhecidos no céu pelo Deus que responde oração. Amém?